Mas aí, nessa palavra que o Senhor traz através de Tiago, ele traz ele contradiz esse pensamento de alguém, né, que está pensando em chegar tão longe, ter tanto sucesso pelas suas próprias forças. Tá? Essa é a ideia. Essa pessoa que falou isso, ela acha que ela própria, pela capacidade dela, agora está ventando muito aqui. Só você jogar do lado, assim tá bom. Ela acha que por ela, pela experiência que ela tem, né, pela capacidade que ela se acha ter, às vezes depende até numa área, né, profissional, sei lá, tem gente que tem tanta experiência, fala, não, eu vou abrir um negócio, né, em tal lugar, e vai dar tudo certo, eu vou ganhar, eu vou conseguir e tudo mais. Mas essa pessoa está pensando fazer isso e alcançar tudo isso pelas suas próprias forças. Tá? Ela se acha capaz. Amém? Não é pecado se achar capaz. Até porque a pessoa pode ter uma habilitação àquilo que ela pode fazer, experiência, né, e tal. Mas a palavra de Deus vem e contradiz a essa pessoa. Quando ela diz assim, né? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você tem certeza que vai dar tudo certo assim? Você está vivendo hoje, mas e o amanhã? Aí a palavra vem e dizer, olha, nós, humanos, somos como um vapor, né? Conforme disse a irmã Cláudia aqui, que aparece, é notado, é visível, né? E daqui um pouco ele se desfaz. Certo? Como uma fumaça, né? Uma nuvem, né? Aparece, faz aquela coisa toda, agita todo mundo, daqui a pouco ela vai embora. Acabou. Então nós somos isso, né? Nós temos que entender que nós não somos, na verdade, perante Deus não somos nada. Né? E aí ele diz assim, ó, em lugar de dizer o que você disse, você deve dizer, talvez tudo que você falou, você pode falar tudo que você falou, até mais, mas completar sua frase dizendo, se o Senhor quiser, e se vivemos ainda, né? Mas acredito que se o Senhor quer, Ele vai nos manter vivos para alcançar. Então, fica esse complemento. Tá vendo? Olha que interessante, né? Eu posso falar tudo aquilo que eu falei, da frase toda que foi falada. Até mais coisas. Não, vou conseguir. Mas isso, se o Senhor quiser. Amém, gente? Tanto que normalmente tem muitas pessoas crentes que você vai ver ele falando constantemente. Se Deus quiser, se o Senhor quiser, eu vou fazer. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Às vezes parece até que incomoda a gente ficar ouvindo a pessoa falar toda hora isso. Mas a pessoa está certa. Ela tem essa visão, olha, se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou alcançar aquilo, eu vou fazer, né? Então, não está aqui querendo remover a ideia de que você deva sim fazer planos, ter seus objetivos traçados, ambicionar, entre aspas, não a ambição desenfreada, né? Mas a ambição equilibrada, justa, ambicionar coisas melhores e maiores, não é pecado. Na verdade, é até importante, da vontade de Deus, que os seus cresçam, evoluam, prosperem, sejam bem-sucedidos. Porque tudo isso é para a honra e a glória do Senhor. Para que Ele seja glorificado na nossa vida. Então Deus não vai ser glorificado na vida de uma pessoa miserável, cheia de problemas, sem resultado nenhum, sem sucesso algum. Como que Deus pode ser glorificado na vida de uma pessoa que só tem derrota para falar? Não é interesse de Deus. Amém, gente? Amém. Então, mas o que importa é que a gente tenha que colocar isso à frente. Se Deus quiser, se fazer parte dos planos dele na minha vida, que seja dessa forma. Até porque pode ser que Deus queira me abençoar da mesma maneira ou mais ainda, mas não daquela forma que eu queria. Ou não naquele lugar que eu quero ir. Ou não naquele negócio que eu quero fazer. Depende da vontade dele. Depende do que ele acha, que inclusive,
que pode dar certo. Porque nós não sabemos que pode dar certo. Nós não temos certeza absoluta de que tudo que nós queremos, almejamos fazer vai dar certo. E Deus sabe o que vai dar certo. E Deus sabe o lugar que vai dar certo. E Deus sabe o que é melhor para nós. Então nós temos que ter essa visão de tudo, se Deus quiser, né? Então Deus tem que fazer parte dos nossos planos, dos nossos projetos de vida. Amém, gente? Amém. Não é pecado, é até, vamos dizer, é louvável ver uma pessoa com esse entusiasmo de querer melhorar, de querer vencer, de querer alcançar objetivos na sua vida. É louvável. Não é demérito, mas que esteja sempre acompanhado da vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Então a gente sempre estará colocando diante do Senhor. Senhor, olha, eu quero fazer isso. O Senhor aprova? O Senhor permite? É dessa forma? Precisa fazer uma mudança aqui? Precisa fazer alguns ajustes, Senhor? É o tempo. Tenho que esperar um pouquinho mais ou é agora? Tudo isso está em jogo. Se uma vez que está dito lá na sua palavra, que se Ele quiser, se Ele estiver aprovando o nosso plano, vai dar tudo certo. Vamos aplaudir o Senhor. Se Deus estiver aprovando o seu projeto na sua vida para esse ano 2026, pode ter certeza que não vai ter erro algum. Vai dar tudo certo. Porque a palavra de Deus não volta atrás, né? Ela se cumpre. Amém, gente? Então basta colocar isso diante do Senhor. Coloque o seu projeto diante do Senhor. Então, como que a gente pode trabalhar nossos planos no sentido de que eles sejam aprovados por Deus? Então é aquela coisa de você trabalhar em algum lugar e você criar um projeto, mas você tem uma pessoa acima de você, um diretor, um chefe, que vai ter que aprovar. Então você monta o projeto, mas se ele não der o visto lá, já era, não tem como pôr em prática. E você fica pensando, como que eu vou fazer, que projeto eu posso fazer que venha realmente a convencer o meu chefe de que é bom, de que vai dar certo e que ele pode aprovar. É mais ou menos assim, vamos por esse caminho, né? Mais fácil da gente entender. E vocês sabem, irmãos, que a Bíblia ela é muito tratada de uma forma, vamos dizer assim, alegórica, com símbolos, com até mesmo numerologias, né? A gente vê que tem números comuns usados na Bíblia, 7, 40, 3, né? E tudo mais. E ela vem com parábolas. Jesus falava muitas parábolas, fazendo comparações, né? São ilustrações que facilitam o nosso entendimento. E facilita a gente solidificar os pensamentos. Porque às vezes a gente já ouviu várias vezes a mesma coisa, mas a gente acaba, parece que a mente da gente não segura, não retém. Então a gente precisa estar ouvindo novamente, às vezes de outras maneiras, para que ela fique solidificada na mente e a gente possa ficar com aquilo mais tempo, né? Na nossa mente, para que a gente possa colocar em prática e conseguir ir até o final daquilo que a gente quer. Então, por isso, eu também vou usar aqui nessa noite uma ilustração para aquilo que eu quero trazer. Como que eu posso trabalhar no meu projeto de vida para que Deus aprove e para que então venha a dar certo, certo? Então vamos fazer algumas comparações aqui, tá? Não estranhe não. Eu acho que vale a pena. Foi isso que eu tive, isso foi a inspiração que eu tive e eu quero compartilhar com vocês. São as famosas metáforas, né? Que eu falo aqui sempre, né?
fazendo comparações com situações da nossa vida, da natureza, da ciência e tudo mais. Então eu trago aqui para vocês o tema da minha mensagem, que é pavimentação da nossa vida espiritual, certo? O que é pavimentação? Alguém sabe? Não precisa falar. Alguém sabe aqui? Não. Ninguém sabe? Tá vendo? Já sabe direito. Quem falou? Aí, tá vendo? Rosana. Tá vendo? Já conhece muito, né? Já rodou muito por aí, né? E eu vou mexer com o sentimento do Isildo hoje também, Isildo. Mexer na sua ferida também. Pavimentação. Revestimento que se faz, né? No chão. Por exemplo, um piso de uma casa. Você pavimentou a sua casa. No solo, né? E tornar um chão mais firme. E principalmente no caminho. Na estrada, na rodovia. Então a gente pavimenta principalmente, né, esses lugares, esses espaços que servem para circulação, trânsito, onde muitas pessoas vão e voltam. Então a pavimentação nada mais é do que os asfaltos, por exemplo. Tudo nas grandes cidades, não é assim? Nós vivemos, né, quase assim, São Paulo inteiro é asfaltado. Só nos lugares mais afastados ainda há lugares que não são. Mas no geral tudo asfaltados para facilitar a vida do homem, né, das pessoas. Imagina tudo de barro, como seria. Imagina um dia de chuva. Se com isso o asfalto, a chuva causa um dano tremendo, imagina se não tivesse pavimentado, não tivesse com asfalto, né? Então, o asfalto é isso, a pavimentação é isso. É revestir o chão de qualquer local para que ele fique firme, resistente, duradouro, que possa suportar peso, circulação de pessoas e até mesmo de veículos pesados, né? Pesados, e assim por diante. Tá bom? Então isso é pavimentar. A matéria-prima tem diversas, né? Dependendo do local, mas a gente conhece melhor os concretos, né? Concreto é algo feito através de pedra, cimento e tal, para que crie-se, seja numa laje, que não deixa de ser um piso, e também, quando a gente faz, né, o nosso piso, em casa ou em qualquer lugar, você usa o concreto, que é um material resistente, material inventado para isso, tá? Eu até quero passar um vídeo aqui, para a gente ter visualmente, isso ficar mais assim, nítido na nossa mente. Vamos passar o vídeo? 2 minutinhos e meio, tá? Só para dar uma ideia. Fazer o Isildo chorar aqui. Como é feito o pavimento em que você roda? Pois de acordo com a pesquisa CNT de rodovias, o aumento do custo operacional do transporte no Brasil foi de 32,7%. Tudo em decorrência da má conservação do pavimento das rodovias. Olha que nem estamos falando das estradas de terra. Olha essa parte aí, ó. Representando 77% de toda a nossa rede rodoviária. O Opera Estado recebe diariamente vídeos dos amigos do cliente. Sobre estradas e rodovias, mesmo ela estando em construção, o Estado é decorado. Um vídeo enviado pelo caminhoneiro foi feito na BR-262, trecho em Campos Altos, Minas Gerais. Mas não é só ele que encontra buraco por aí. Existem outros que relatam uma série de descasos. Isso é uma má pavimentação, tá? Feito errado. Tá boa, é verdade. Tem uma questão da serra lá na Rota do Sol, que tem bastante buraco ali, como fala direto, tem 153. É impossível comprar um pedaço de janeiro aí, não só para mim, mas com todos os amigos aí, caminhoneiro aí. E tá aquela condição da serra, aquela condição, parece que vai cair com farrapo no chão, tanto aqueles remédios lá é pior que os buracos. Então não tem condição, mas assim, tem que ser justo. Compra um pedágio, faz uma rodovia boa, prepara pegar um asfalto. Vai evitar muito acidente. Já causou bastante acidente, né? A gente vê muito acidente na estrada. Tipo, tem aquelas
na beirada da pista, assim, não sei como que chama, como que chama. As vias, o meio de mostramento, né? E tem aquele estragado, às vezes tem, parece um espaço caminhão feito por aqueles buracos assim na beirada. A hora que pega assim o pneu do caminhão, assim, se não tiver equilíbrio ali, o caminhão vira, sabe, o capote, toma, né? Para curar essas rachaduras, viemos conversar com um engenheiro especializado em asfalto. Eu acho que o ideal para tudo isso seriam projetos melhores estudados, locais. Você tem que fazer um levantamento para você ver a diferença de solos que você tem para o tipo de pavimento que você vai projetar. Porque é muito fácil, eu digo assim, você projetar um pavimento super robusto, porém o preço fica muito caro também para isso. Então, quando você tem estudos mais pontuais, a cada 200, 300, 500 metros, você consegue classificar melhor esse pavimento. Ele projetar ele melhor para receber o tráfego que está estimado. Amém, gente? Pronto, acho que deu para ficar mais claro aí, né, visualmente. Eu vou chegar lá, viu? Eu vou chegar no seu interesse. Eu não estou aqui só falando de engenharia, de obras, né? Então, perceberam que, imagina só se as estradas todas fossem de barro. Você viu a velocidade dos carros? Se fosse tudo de barro ali, quanto tempo os carros demorariam para chegar, né, no seu destino? O Isildo é caminhoneiro, né? Então vocês já sabem o que eu estou mostrando para ele, né? Então, fora que no Brasil ainda há mais estradas sem pavimentação do que com pavimentação, como foi falado aqui. Você vê que o nosso país ainda é, né, sempre está atrás das coisas, né? Fora que o que está pavimentado foi mal pavimentado, cheio de buraco, rachadura. Quando acidentes de carro, né, nas estradas, normalmente os motivos são esses buracos, essas rachaduras. Então, pessoas que morrem, acidentes. Então, você vê como envolve a vida da gente, né, diretamente. Por quê? Uma má pavimentação. Ou não há pavimentação, aí não que possa acontecer acidente, mas fica muito mais difícil o acesso às coisas, né? O crescimento dos municípios, né? O transporte de alimento, de bens de consumo, tudo dificulta. Então a pavimentação é algo fundamental para a vida da sociedade. Amém, gente? E eu me refiro principalmente à questão, podemos falar aqui das ruas, das avenidas, mas eu quero me basear mais no sentido estrada, caminho, né? Porque a nossa vida é tratada como uma caminhada que nós fazemos. Estamos em caminho, né? Constante até que termine. Sempre em busca de condições melhores para viver. Então é um caminho que nós estamos seguindo. E a palavra de Deus nos ensina dessa forma, né? Para que busquemos o caminho melhor. Qual é o melhor caminho que nós sabemos? O caminho de Deus, né, gente? Você vê que também a Bíblia trata como um caminho. O caminho de Deus também é um caminho. Jesus disse que ele era a verdade e a vida, né? Ele falou que era o caminho. Amém? Então é um caminho, porque nós estamos em movimento. Nós estamos continuamente numa caminhada e praticamente como se não tivesse fim. Vai ter um fim lá na frente. Mas aparentemente não tem, é constante, não tem parada, né? Porque nós temos que estar sempre evoluindo, buscando algo melhor, buscando uma vida melhor. Então isso é natural. Então o que acontece? Por que eu trouxe isso como ilustração para aquilo que eu quero falar? Para que uma estrada esteja bem pavimentada, além de ter que investir grande quantia financeira pelos governos, também é necessário que se escolha a melhor matéria-prima para esse revestimento. Cada local, o que vai passar ali, qual é o trânsito que vai haver. Então, um lugar que passa caminhões precisa ter um asfalto extremamente resistente, senão em pouco tempo ele já está deteriorado. Então, é necessário que se use a matéria-prima adequada para aquele solo, para aquele local. A matéria-prima de qualidade. A matéria-prima resistente.
para que ela se mantenha, não se deteriore, e ali, principalmente os automóveis e os caminhões vão passar tranquilamente, vão manter sua velocidade, tudo, os objetivos dos transportes serão alcançados rapidamente. Você viu que nesse ano aí, desse documentário, diz que naquele ano o Brasil gastou 32% a mais em dinheiro por causa da má qualidade das estradas. Imagina que isso é de dinheiro. E se esse dinheiro tivesse disponível para a saúde, por exemplo, nós não estaríamos sofrendo tanto como a gente sofre quando vamos buscar ajuda na saúde pública. Amém, gente? Tá. Então, matéria-prima de qualidade, para que não forme buracos, rachaduras, né? E não cause uma coisa fatal, que é os acidentes. E quantos acidentes não acontecem diariamente nas estradas? Que morrem famílias, pessoas, jovens, né? Pessoas de qualquer idade. Isso aí é só abrir o noticiário, depois de um final de semana, depois de um feriado, só você vai ver como que, né, isso ocorre. Pior ainda quando acontece com ônibus, né, cheio de pessoas, como acontece em vários lugares, aí é duro, né, é triste. Gente, a nossa vida é um caminho, uma estrada, que nós estamos seguindo. Se nós queremos andar numa estrada sem pavimentação, como que vai ser? Vocês viram lá aqueles caminhões tentando andar no barro? E quando vinha uma chuva? E aí? A gente não sai do lugar. Fica travado, né? E os objetivos demoram. Ixi, multiplicam 10 vezes o tempo para se ir adiante. De ir em busca dos nossos objetivos, né? Então, por esse motivo, nós temos que se preocupar com um caminho que possa ser pavimentado de uma forma espiritual. Nós temos que pavimentar a nossa estrada, para que possamos percorrer com facilidade, sem riscos, sem acidentes, sem bloqueios, sem travamento, que é o que muitas vezes acontece na vida. A gente está tentando seguir em frente, tentando melhorar e não consegue. Tudo trava, tudo para no meio do caminho. As coisas não dão certo no dia a dia da nossa vida. Por quê? Porque nós não pavimentamos de acordo o nosso caminho que temos que percorrer. Nós temos que usar a matéria-prima adequada para isso, pavimentando para que seja bem pavimentado. E sabe qual é a matéria-prima que nós podemos usar na pavimentação da nossa vida, dos nossos caminhos? A palavra de Deus. Ela é a matéria-prima perfeita para você pavimentar a sua vida, os seus caminhos. Você poder pisar nele tranquilo, sem medo de cair num buraco, né? De cair para o lado, para cá ou para lá, de vir numa chuva não ficar atolado. Você precisa pavimentar a sua vida. Através do quê? Da palavra de Deus. Está vendo que boa comparação? Que boa ilustração que o Senhor me deu e eu trouxe aqui para vocês. De diversas formas nós vamos chegar à mesma coisa. Nós vamos falar sempre a mesma coisa, mas o assunto está dentro disso. De caminhar, né? Nós temos um ano 2026 para caminhar durante 365 dias nele. E como será cada mês, cada semana, cada período? Será que nós estaremos avançando sempre? Então nós temos que pavimentar esses caminhos da nossa vida. E nós vamos ver aqui um exemplo bíblico que não está ligado diretamente à estrada, mas ele tem tudo a ver com o que eu estou falando. Tem tudo a ver com o que eu estou falando. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, Jesus nos dá uma metáfora nesse mesmo sentido, que vocês vão ver que fica bem semelhante ao que eu estou falando. Sobre a construção de uma casa, né? Que é a mesma coisa, é construir a vida. É uma outra forma da gente falar sobre a construção da nossa vida,
A nossa caminhada aqui na terra. O nosso dia a dia, olha aqui, ó. Todo aquele pois, presta atenção, gente, que agora tem tudo a ver com o que eu estava falando. Olha como bate, hein? Presta atenção como bate, ó. Porque todo aquele pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha para o Senhor. O que é a rocha? Nada mais é do que uma pavimentação natural. Não precisa de pôr nada ali, já está pavimentado de uma forma natural, porque é uma rocha. É super resistente. Hoje é difícil encontrar uma rocha que possa construir uma casa em cima, mas na época tinha, viu? Tinha lugares mais planos, rochas grandes, enormes, onde tinha partes planas no seu topo, que você construía a casa. Porque ela era plana. Por isso que Jesus deu o exemplo. Jesus não é dar exemplo das rochas que nós imaginamos hoje. Mas como é que vai se construir uma rocha numa casa, numa rocha que é pontuda, né? Mas que não, gente, existe ainda, existia principalmente, rochas enormes, né? Tipo pequenas montanhas, e no seu topo havia essa planicidade. E muitos construíram suas casas ali, porque ali estava totalmente protegido. De tudo, inclusive, né? De animais ferozes que não iam poder subir para te pegar, de inimigos. Se cair chuva, a rocha é firme. Então é uma pavimentação natural, a rocha. Aqui no sentido de construir uma casa, de estarmos caminhando num caminho, é a mesma coisa. Estamos vivendo em busca de uma vida melhor, de evolução, de crescimento, de sucesso, de resultados. E construir uma casa é construir a vida. É uma outra metáfora também que vale. Eu vou construindo ela, mas aonde eu vou construir? Continuando. E desceu a chuva, nessa casa que foi construída sobre a rocha, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A Bíblia também compara Jesus à rocha, que é indestrutível, inquebrável, que sustenta, que resiste a tudo e que pode estar na nossa vida. Mas nós temos que abrir caminho para isso, para pavimentar nossa vida com matéria-prima de primeira, de qualidade, que possa mesmo ser aplicada e nós podemos andar tranquilamente nesse caminho, sem medo, sem susto, sem dúvida de que vai dar certo. Louvado seja Deus. Agora olha só, o homem imprudente, aquele lá que queria fazer isso, que ia viajar para a cidade, que ia investir dinheiro lá, contratar um monte de gente que achou que ele ia ganhar tudo, mas não tinha a aprovação do Senhor. Olha aqui, ó. E aquele que ouve essas minhas palavras, olha quem é essa pessoa, ouve as minhas palavras e as não cumpre. Está aí o problema. Não vive, não aplica, não usa matéria-prima mais importante, perfeita. Compará-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Olha só. Amém, gente? Seguindo, o que aconteceu? Desceu a chuva, né? No meio do caminho, estava tudo bem até em certo ponto. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, foi dentro da sua terra. Não precisa dar glória a Deus. Fala misericórdia. Fala. Certo? É para a gente aprender. Glória a Deus é quando dá certo, quando não dá. Amém, gente? Nós estamos correndo esse risco. E no meio do caminho a gente olhar e deu tudo errado. Volta para trás. Começa tudo de novo. O ano não vai voltar, você vai ter que seguir dali para frente. Você perdeu uma parte do ano já. Então, nós temos que pavimentar bem a nossa vida. A nossa estrada que nós seguimos todos os dias, que estamos andando dia após dia, nós temos que estar pavimentando
a nossa vida. Aplicando, a pavimentação é feita com quê? Que matéria-prima é usada? Palavra de Deus. Palavra de Deus. O que é pavimentar? Aplicar um revestimento, né? No chão. Uma matéria. O concreto. Faz o concreto lá, depois aplica ele. Aí espera secar, acabou. Pode pôr móvel em cima, pode pisar, pode... Acabou. Nós temos que estar aplicando na nossa vida. Em tudo, todas as áreas da nossa vida, nós temos que estar pavimentando. Porque é como uma estrada que nós temos que seguir. E só vamos conquistar os nossos objetivos, o nosso sucesso, que nós tanto queremos, através desse processo, tendo a palavra de Deus no alicerce. Olha só, gente, olha só como é verdade. A família, trabalho, dinheiro. Para mim, a passagem bíblica que deixa bem claro a importância de Deus na vida de uma pessoa para que tudo isso dê certo, está no Salmo 128. A gente chama o Salmo da Família. Seria bom que todos fizessem um quadro e colocassem lá na sala da sua casa. Salmo 128. Porque diz assim, ó, presta atenção. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tá vendo? Surge o caminho de novo. Os caminhos de Deus, né? Nós não estamos andando no caminho? Ou foi invenção minha que não bateu? Tá aí, ó. Mais uma passagem que fala essa comparação, né? Nós estamos andando, ali está mandando o quê? Andar por um caminho, ou por caminhos, né? E quais caminhos? Ou qual o caminho? De Deus, gente. Como? Vamos ver. Ali já diz antes um pouco, ó. Volta. Bem-aventurado aquele que teme. Aquela pessoa que, será que Deus aceita? Será que Deus concorda? Não, eu não posso desobedecer a Deus. Senão eu vou sofrer. Eu preciso da aprovação de Deus. Eu não posso desagradar o Senhor. Eu tenho que viver de uma maneira que seja agradável a Ele. Senão eu posso me dar mal. Senão nada vai dar certo. Lembra do homem lá? Vou lá para aquela cidade, vou contratar, vou ganhar muito dinheiro. Por conta própria. O que foi dito para ele? Você é um presunçoso, rapaz. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Você tem que dizer, se Deus quiser, se Ele estiver me apoiando nisso, se Ele estiver à frente disso, se Ele estiver provando isso que eu quero fazer, aí eu vou ganhar. Salmo da família. A família é um dos pontos dessa estrada que nós temos que, né, ter sucesso. Senão também não adianta nada, né? O que adianta ganhar tanto dinheiro, chegar em casa, né, falar assim, a casa está como um... Eu ia falar um tema, mas não vou usar, não, deixa para lá. Está repreendido em nome de Jesus, né? Que não seja assim na vida de ninguém. Mas olha só, segue. O que acontece com essa pessoa que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, aplicando a palavra do Senhor? Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Aplauda o Senhor, irmão. A comida dele virá do seu trabalho. Deus está garantindo trabalho. Deus está garantindo bom salário.
Porque ele vai comer, não é só comida, viu? Quando fala de comer, o pão de cada dia é tudo, viu? Roupa, carro, casa, é tudo. O pão de cada dia, biblicamente falando, não é só comida. Comerás, né? Terá todas as provisões na sua vida através do seu trabalho. Então você vai ganhar salário mínimo para conseguir fazer isso? Vai ser possível ganhar um salário mínimo? Não. Não vai dar. Não, mas aí ele tem que multiplicar seu salário, né, Rosana? Aí ele vai tocar lá no seu chefe e falar, eu quero te dar um aumento agora, meu. Você merece. Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas me deu uma vontade de aumentar o seu salário. Levar o chefe lá e abre um documento e aumenta o seu salário. Se eu falar para você que eu ganhava salário mínimo, tinha o que comer, tinha que beber e que vestir a mim e meus filhos. Então, Rosana, eu estou dizendo assim, lógico que Deus tem os seus propósitos na nossa vida, tem os seus momentos que nós vamos passar por provações, né? Mas na verdade o interesse de Deus é nos abençoar. Assim como tem muitas pessoas que buscando o Senhor, melhorou a sua vida, houve aumento do seu salário, da sua vida profissional. Então é no sentido, mas Deus nunca deixa faltar. Mas o que eu estou querendo trazer hoje, pela palavra, que Deus quer nos abençoar. Nós temos que almejar uma vida melhor. Quer dizer, aquele que estuda, que trabalha, que se dedica, que aperfeiçoa sua vida profissional, quer alcançar objetivos maiores e vão alcançar, porque o Senhor vai abençoar a vida dela. É garantido, Senhor. Então, aqui está dito isso, né? Comerá do trabalho das suas mãos. Quer dizer, não vai passar necessidade. Feliz serás. Gente, como que eu posso ser feliz? Dando tudo errado na minha vida? Com 1000 problemas eu vou ser feliz desse jeito? É uma questão de conclusão, né? Se ele está dizendo que eu vou ser feliz, é porque as coisas vão dar certo. As coisas vão andar bem na minha vida. Eu não vou estar sofrendo com os problemas. Lógico, eles virão. Eles terão o tempo deles. Mas eles passarão. E lá na frente eu vou ver a minha vitória. Eu vou ver que apesar do que eu sofri, do que eu lutei, deu tudo certo, porque o Senhor me abençoou. Não tem mais água. Tá faltando, né? A provisão tá faltando aqui, hein, gente? Amém, gente? Louvado seja Deus. Salmo 128. Então a família tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Primeiro começou tendo o quê? Temor, né? Temor a Deus é o princípio de tudo. Sabe qual é o princípio da sabedoria? Já ouviu falar? Que é bíblico. O princípio da sabedoria, alguém sabe o que é? A Rosana sabe. O temor a Deus. O Salomão disse que o princípio da sabedoria do homem, o homem sábio, como que ele é sábio? A partir do seu temor a Deus. Caso contrário, a sabedoria dele é como o vapor. Cadê a Cláudia? A Cláudia saiu daqui. Fica aqui sentado. Eu estou sempre falando do vapor. Quem mandou você trazer o assunto vapor? Ela que trouxe o vapor no começo, né? Então, a sabedoria do homem que se acha sábio, capaz, porque ele tem experiência, porque ele já fez isso, fez aquilo, se torna como um vapor, que aparece, aparentemente impressiona todo mundo, daqui a pouco ele desvanece, some, acabou. E essa pessoa está na rua da amargura. Aquela pessoa que estava lá no alto, de repente está lá embaixo. Amém, gente? Por quê? Porque o princípio da verdadeira sabedoria é o temor a Deus. E o Salmo está nos dizendo isso. Então, ter temor é aplicar essa matéria-prima nos nossos caminhos. Pavimentando ele através do temor a Deus. E segue, esse temor trouxe mais coisas lá no Salmo 128. Traz mais coisa. Tua mulher, aí você marido, tá
querendo ver sua mulher cada vez melhor, né? Uma abençoada na sua vida, uma mulher agradável a você, que te ame de verdade, que te dê prazer de ter ela ao seu lado, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, gente, se você for interpretar isso, você vai entender que uma videira que dava fruto era algo de extremo valor para qualquer família, lar. Tinha um valor inestimável. Então era algo precioso. Entendeu? O dono da videira tinha a videira como algo extremamente precioso. Ele cuidava, ele vigiava, ele não queria que ninguém roubasse, porque era algo muito precioso para a época. Então a comparação é feita pelo salmista, de que é uma esposa virtuosa, uma esposa sábia, né? Você viu aquela frase, as mulheres não gostam de ouvir? Ou gostam? Eu acho que gostam. As mulheres daqui gostam. As mulheres da igreja lá de baixo que não gostam. A mulher sábia... Ah, é mesmo? Que legal, eu não sabia não. A mulher sábia... E a tola? De que maneira? Por que falou baixinho agora? A mulher sábia... E a tola? Com quê? Com as próprias mãos. Tá vendo? Então, há uma promessa para aquele que teme ao Senhor. Deus fazer da sua esposa uma mulher virtuosa, abençoada, que seja ao lado dele ali para o que der e vier, sendo força da sua vida. Trazendo a ele satisfação, prazer por ter ao seu lado. Como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Porque onde ficava a videira? Do senhor da casa? Do lado da casa. E ali era uma vigilância total, porque era algo de muito valor, muito precioso. Era uma das coisas mais preciosas, era um dos bens mais preciosos daquela casa. E a mulher se torna isso quando o homem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque às vezes a gente está reclamando da vida, só que será que nós estamos fazendo o nosso papel? Nós estamos pavimentando a nossa vida dessa forma? Ah, tá, mas pastor, então é só para o homem e as mulheres. Irmãos, é a mesma coisa. Tá? Não muda nada. Exatamente igual. A mulher que teme ao Senhor, o marido será como uma videira frutífera ao lado da sua casa. Marido que ama ela, respeita, cuida, se dedica a ela, que ela tem o maior prazer de tê-lo ao seu lado. A palavra de Deus se refere sempre à pessoa masculina, que é uma forma de se expressar, para não ter que falar toda vez. A mulher, eu, o homem, sabe? Senão todas as frases vão ter que ser tudo repetido. Então, como o homem é o primeiro da criação, o homem é o cabeça do lar, e que as mulheres não gostam de ouvir, posso repetir? Eu não vou apanhar não? Posso falar de novo? O homem é o cabeça do lar. É o cabeça do lar. Bem, pelo menos teoricamente, né? Porque precisa ver se as atitudes dele são condizentes com esse papel. Porque se também não for, aí fica ruim, né, gente? A gente está falando de uma base, de uma situação perfeita, né? Onde todos fazem o seu papel, cumprem direitinho. Aí é assim que funciona. Se a mulher faz o seu papel direitinho, o homem faz, ele é o cabeça. Não é ela que é a cabeça. Em muitos lados, muitas vezes, a mulher é cabeça. Aí o negócio não vai, não adianta, não está bem pavimentado. Amém, gente? Amém. Mas vocês entenderam, né? Baseado no modelo ideal. O homem cumpre o seu papel, a mulher cumpre o seu papel. Ó, a palavra de Deus diz que a mulher esteja em tudo sujeita ao seu marido. Certo? Só que diz assim, marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, dando a sua própria vida por ela. Cadê os aplausos aí? Pelo menos as mulheres, né? As mulheres que tem.
As mulheres da essência da graça tinham que ser mais espertas, tinham que já bater palma, medo para levantar, fazer aquele movimento, olha. Viu? Vós, marido, eu posso repetir? Os maridos não vira a cara aí, viu? Fecha os ouvidos. Fecha os ouvidos dos homens aí. Ô Rogério, fecha os ouvidos. Aí você nem vai ouvir. Vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, dando a sua própria vida por ela. Aplauda! Vocês homens não precisam aplaudir, eu entendo, eu respeito. Mas mulher, aplauda o Senhor! Porque a promessa de Deus é de fazer do seu marido um homem assim. Aí, o Senhor é o teu noivo, teu marido já. Você tem o melhor do que o que elas têm. Você tem o melhor do que o delas, tá vendo? Então você não vai reclamar ainda, Rosana. Você quer trocar? Então fica quieta aí, mulher, pelo amor de Deus. Não é? O dela é o Senhor. O marido dela é o Senhor. Então, é melhor que ela não vai querer trocar. Então fica quietinha. É melhor você fechar. Fica quieta aí para não. Daqui a pouco alguém resolve ter alguma misericórdia. Amém, gente? Tá vendo como é pavimentar a vida da gente? Aplicar a palavra. E às vezes as pessoas querem aplicar a palavra. Tem um problema, né? Então a gente tem que começar a trabalhar nesse sentido. Orando a Deus e fazendo nosso papel, né? Você viu o que dizia lá? O que dizia lá sobre aquele que construiu sua casa na rocha? Quem era essa pessoa? Que ouvia as minhas palavras. Quem é que ouve as palavras de Deus? Quem é que ouve aqui nesse momento? Eu e vocês. Aquele que ouve as minhas palavras e as deixa entrar no ouvido, sai para o outro e acabou. Saiu da porta aqui, esquece tudo, já ouvi. Ou usa outra igreja que faz isso. As pratica, gente. Esse é o problema. A gente se nega a pôr em prática na nossa vida. Ah, mas e o meu marido não está nem aí? Começa por você. Não tem que começar por alguém? Então, se você está aqui ouvindo e você entendeu, começa por você. Eu te pergunto, Deus não vai te honrar? Se esse Deus é o Deus que nós falamos aqui, e nós estamos dizendo que na sua palavra Ele tem essa promessa e Ele quer cumprir, você acha que Ele não vai te honrar? E uns maridos, mesma coisa, começa por você. Ah não, a mulher que tem que começar pela mulher. A mulher que tem que dar o pontapé inicial. Não, senhor. Você está ouvindo, você entendeu? Começa por você. Deus vai te honrar também, vai transformar ela. Vai fazer dela uma princesa na sua vida. Assim como as mulheres, Deus vai fazer do marido um príncipe na sua vida. Mas não no sentido do mundo, viu? No sentido espiritual. Louvado seja Deus. A nossa vida, irmão, tem que ser pavimentada. Entendeu o que é pavimentar? Começa a trabalhar nessa sua estrada que você está seguindo aí. Aplicando a palavra de Deus em tudo. Em tudo. Ó, a nossa vida até mental. Hoje nós vivemos um tempo difícil para a nossa saúde mental. Ontem foi falado sobre isso aqui. Tá, e foi aí que entra os versículos que o pastor falou, eu vou repetir agora para você. Olha a probabilidade de eu ter, já estava escrito aqui. E ontem o pastor veio e trouxe o versículo, Jesus das mãos. Exatamente o mesmo. Vocês vão lembrar. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Sobre a saúde mental, viu? Ontem foi falado sobre nossa saúde, de forma geral. E aqui está em relação à nossa saúde mental, ligada à saúde espiritual. Como que você trata a sua vida mental, emocional? Indo no psicólogo? Não, de jeito nenhum. O psicólogo tem que ser em última instância, lá na frente, para dar um apoio científico. Só, mais nada, viu? Esse negócio de ficar dependente de psicólogo aí é arrumar muleta e não ser liberto, não ser curado. Porque você tem um Deus aqui poderoso que te cura. Agora, se você quer muleta, aí você vai andar de muleta.
Cuidado, viu? Tá cheio de gente aí correndo atrás de psicólogo. Qualquer coisa eu estou indo no psicólogo. E agora tem uns psicólogos cristãos. Ah, é cristão. Mas o apóstolo Paulo falou para a igreja de Filipe outra coisa. Viu? Tem que estar aí com os problemas, desesperado, não sabe o que fazer da vida, e está inquieto e assustado, e o que eu faço, como é que eu resolvo? E vai para lá e vai para cá, e corre para aqui. Você, nessa noite é com você. Você pensou que você ia escapar? Coitado, hein? Coitado, você não escapou não. Você que está nesse desespero e tudo aí, não sabe o que faz. Fica pedindo opinião de um, de outro, conselho de um, de outro. Para com isso. Você não é crente? Então você vai ouvir o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Filipos. E que serve só para eles, né? E para a igreja lá de baixo. Agora a ciência da graça não. Continua do jeito que você está. Olha só. Você vai ler. 1, 2, 3. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam de tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Não pula outra ainda não. Depois tem um complemento disso tudo aí. Entendeu? Pergunta para o seu irmão, você entendeu, irmão? Fala assim, se você não entendeu, eu te explico de novo. Fala para ela. Estar inquieto é estar assim, no desespero, né? Perdido, não sabe o que faz. Crente não existe crente assim, isso aí é utopia, né? É só a pessoa do mundo, não é verdade? Quem nos dera que fosse assim, né? Infelizmente, os crentes parecem estar pior do que os do mundo. Em certos casos, infelizmente. Por causa disso, não é culpa de Deus. Deus não é culpado de nada não, gente. Deus não é culpado. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, diz: do que se queixa, pois, o homem? Queixa cada um dos seus próprios pecados. E a gente deixar fé é um pecado, sabia? Deixar de confiar em Deus, deixar de buscar Deus é pecado também. Ainda mais para nós que somos crentes. Sem fé é impossível? Você não quer assumir isso, mas tem que assumir. É uma obrigação você crer. Pastor, que absurdo! Você é obrigado a crer. Eu estou falando com uma pessoa que não é crente, eu estou falando com um crente aqui. Quem não é crente aqui não assumiu ainda, amém. Então não é para você, mas para todo mundo o resto é para você. Porque você se diz o quê? Você se intitula? Você se identifica como? Então é para você. Então para você que é crente, se você não estiver crendo, você está pecando. Porque você só tem o nome de crente, porque supõe-se que você crê. Está vendo a reflexão? Está inquieto? Ele manda não ficar por coisa alguma, né? Ou algumas coisas só. Ah, mas os problemas mais graves não tem como. É assim que está escrito? Por coisa alguma. Antes de você ficar inquieto, em desespero, correndo para lá e para cá, pedindo a opinião das pessoas, buscando conselho ali e aqui, indo para psicólogo, para psiquiatra. Antes disso, diz a palavra de Deus: sejam as vossas petições, sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Aplauda o Senhor! Isso é muito sério, gente! É muito sério o que eu estou falando aqui nessa noite! Antes de você correr para trás disso ou daquilo, põe o teu joelho no chão e clama
é o Senhor, o Deus vivo e poderoso, que vai te ouvir e vai responder na sua vida. Porque Ele é fiel à sua palavra e às suas promessas. Ele jamais deixaria você na mão. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Somente por quê? Porque Ele é Deus. Alabashuri komanada surianda lamastei. Naha suri canta nasha namais surianda labashá. Glória a Deus. Aleluia. Forte, né? Eu costumo dizer, tem dia que eu penso assim, você não esperava por isso, né? Eu percebo, ela não esperava por isso. Ele não esperava por isso. Achou que a coisa ia ser tranquila. Que as águas desse lugar ficaram aquele marzinho tranquilo, né? Não. Elas se agitaram nessa noite. Porque Deus se importa com você. Só por isso. Porque você é especial. Porque você é importante. Só por isso.